É verdade. Boa noite, estamos aqui na aula de elementos e estou conduzindo essa aula para a gente falar um pouco mais sobre os elementos. Obrigada, Michele. E a gente não estava gravando, estamos gravando a partir de agora. Mas a gente volta aqui para o nosso exercício de sentir a pulsação, de sentir o campo. E pergunte a você, pergunte a si mesmo, na minha consciência, naquilo que eu vivo, né? Como está o meu contato com o elemento fogo? A minha iniciativa, né? Vou colocar para vocês a sua iniciativa, a sua liderança, o seu carisma, as suas paixões, a maneira de manifestar o seu propósito, o seu poder, a alegria. Como está esse contato com o seu elemento fogo? E agora a gente vai falar, vamos falar do ar, né? Como é que você está com relação aos seus pensamentos, às ideias, projetos? O que você está pensando, né, assim, projetando para o seu futuro? Como é que você está nas trocas, nas interações? Como é que você lida com a respiração, com o elemento ar, com esse prana, né, que a gente absorve e troca? Com a mobilidade, como que você está lidando com a mobilidade? E aí nós vamos para o elemento água. Como é que você lida com a água? Quando você pensa mesmo no elemento, se imagina lavando as mãos, tomando banho, se banhando no mar, no rio, na piscina, no lago, tomando chuva. Como que você lida com esse elemento, que é o elemento do sentimento, que é o elemento da empatia, das emoções, que é o elemento da sensibilidade? Como está a sua sensibilidade consigo mesma, consigo mesmo e com tudo ao seu redor? Como é que está a sua intuição? E aí, a gente vai para o elemento terra. Então, imagina plantando, que você está plantando, assim, alguma flor ou alguma plantinha, alguma erva na sua horta. Imagina você de pés descalços, pisando na terra, pisando, sentindo a terra, sentindo a areia. Como que você está? Imagina você pegando uma argila, como é que você está com esse elemento, o elemento que dá forma, o elemento que nos faz, né, ter a natureza um pouco mais prática, de sair do campo das ideias ou do campo dos sentimentos e ir para a realização, colocar a mão na massa, vamos colocar assim, né? Concretizar, fazer aquilo que você está pensando, fazer, cumprir suas obrigações, sentir, né, assim, porque a terra também tem muito tem a ver com alimento, né? Então, a gente passou rapidamente pelos 4 elementos e a gente vai caminhar um pouco através deles, e aí eu vou pedir para você pensar no seu signo, o seu signo solar. Ele é um signo de elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário. Ele é um signo de elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Ele é um signo de elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Ele é um signo de elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes. Como é que você lida com esse seu signo solar? Você vai saber agora, né? Alguns com certeza já sabem, que esse signo, além do elemento do Sol, né? Ele está colocado numa casa. E essa casa que você está colocado no mapa astral, da casa 1 até a casa 12, cada casa tem uma energia natural da casa. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é, por exemplo, uma pessoa do signo de peixes, que é elemento água, se você tiver o Sol, o seu signo solar, colocado numa casa de terra, por exemplo, numa sexta casa, que é a casa de Virgem,
você vai manifestar todas essas suas qualidades do signo solar num palco, num setor, numa área da vida relacionado com a natureza prática do elemento terra, da casa 6, ou seja, agir no cotidiano, deixar o ambiente organizado, realizar tarefas diárias de uma forma, trazer essa natureza prática, a questão também da cura do corpo, do alimento, do remédio, está tudo ali na casa 6, tá? Então, agora você vai pegar e pensar no seu, quem sabe, quem conhece a sua tríade, quem conhece só o Sol, pensa só no Sol, mas quem conhece a tríade Sol, Lua e Ascendente, faça isso, pode até escrever, né? Por exemplo, tem o Sol em Peixes, elemento água. Está numa casa de água? Está numa casa de terra? Está numa casa de ar? Está numa casa de fogo? Quais são as casas de fogo? A 1, a 5 e a 9. Quais são as casas de terra? A 2, a 6 e a 10. Quais são as casas de água? A 4, a 8 e a 12. Ficou faltando terra, fogo, ar, terra. As de ar são a 3, a casa 3, a casa 7 e a casa 11. Então, procura fazer essa composição. Meu Sol, por exemplo, né, não estou falando de mim, tô falando, uma pessoa que tem o Sol, por exemplo, um elemento fogo, leão, numa casa de ar, na casa 9. Então, tem uma composição. Então, tudo isso compõe o mapa. E é importante que a gente tenha essa noção quando a gente está analisando o próprio mapa, o mapa das pessoas queridas, né? E o mapa que você tem aí para fazer do seu cliente ou da sua cliente, ok? Então, vamos falar agora eu vou pedir licença aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Boa noite. Todo mundo vendo? Tentar. Só interromper um pouquinho. Então, isso. A astrologia é fundamentada na energia, como a gente estava falando lá no início, quando ainda não estava gravando, né? E é sobre isso que falaremos hoje. E a gente tem que pensar na energia primordial, que são os 4 elementos primordiais da criação: fogo, terra, ar e água. Tudo está fundamentado nesses elementos, ok? Então, eu vou pedir para vocês perceberem também como é que o universo está conversando com vocês no dia a dia. O fogo é o elemento, o que está relacionado com ele é o dourado, o vermelho, o laranja, pode até ser um pink bem forte, né? Muitas vezes um dia que você está com mais temas solares, né, na sua vida, ou que você esteja relacionado de alguma forma com o elemento fogo, esteja perto mais de uma lareira, ou ali cozinhando, ou pessoas que vêm falar com você estão bastante entusiasmadas, ou só aparece leonino, ou sagitário, ou Áries naquele dia para conversar com você. Perceba como que o universo está trazendo essas informações para você, né? E como é que ele está se comunicando, tá? E se você estiver, por exemplo, recebendo... Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, assim, que acontece muito nas casas, né? Vazamentos, né? Se você começa a ver algo que está pingando, uma torneira que não fecha, enfim, o vazamento em algum lugar da sua casa, é o elemento água que está, de alguma forma, conversando com você. Claro que é. Alguém pode falar, não, mas foi porque não consertou. Ok, compreendo que não tenha consertado, mas se está ali, tem alguma coisa querendo falar para você sobre emoções, né? Ou sobre sentimentos, ou sobre alguma coisa que está represado, que está precisando vazar por algum lugar.
e às vezes você conserta o lugar e ele daqui a pouco está pingando novamente. Claro que daí vamos colocar em Feng Shui, tem que analisar o quarto ou o lugar que está vazando. Mas, de uma forma geral, também se você começa a ligar a televisão, só vem alguma coisa sobre mar, água, rio, golfinhos, né? Ou muitos tons de azul no dia, ou pessoas só do signo de água. Mesma coisa com relação à terra, né? Aquele dia de muita necessidade de colocar as coisas em prática, né? Das pessoas que estão perto de você serem pessoas práticas, fazedoras, né? De também, de alguma forma, você foi para algum lugar e de repente se vê entrando numa floricultura ou num lugar, né, num viveiro de plantas em que você acaba comprando uma planta que não estava programada, ou se tem muita cor verde associada a isso, verde, tons de terra, tudo isso são ligados à natureza da terra, ou quando você também está dando forma a alguma coisa, ou pessoas que dão muita forma a alguma coisa, estão próximas de você. Veja como que os elementos estão conversando com você no dia a dia. E aí você pode, então, de repente, sair, esbarrar com uma amiga, um amigo que é escritor, né? Ou uma pessoa que é do elemento ar, ou uma pessoa que é muito racional, uma pessoa muito comunicativa. Todos esses estão mais relacionados ao elemento ar. Né? Ou pessoas que têm muitas ideias, é um dia de troca de ideias que também que tudo no seu dia se desvia, é para ir para um caminho, vai para o outro, as coisas ficam mais maleáveis e mais flexíveis naquele dia. Ou, por exemplo, se você está caminhando com sua programação, com qualquer coisa, e de repente chega uma pessoa, acho que eu já não sei se eu falei do elemento fogo no começo, falando uma pessoa entusiasmada, cheia de vida, trazendo, ou se você ouve o som de uma guitarra que tem a ver com o elemento fogo, ou se você ouve o som de um piano que tem a ver com o elemento água, ou se você ouve o som de uma flauta ou de instrumentos de sopro de elemento ar, ou os elementos da terra têm a ver com percussão, né? Então, tudo isso a gente tem que, como astrólogo, a gente tem que começar a fazer essas leituras também, tá? Então, vamos lá. E aí, muitas vezes nós nos esquecemos dos elementos da energia, talvez porque são óbvios, né? E a astrologia sempre, como a gente pensa, a astrologia é descrita como linguagem simbólica, que é, sem dúvida, kármica, né? E que tem suas funções psicológicas, expressões da psique, tudo isso está tudo certo. Mas antes de tudo isso, a gente tem que ver como é que é a composição dos elementos, tá? E o elemento traz a coisa do alicerce, daquela coisa básica. Vou falar de uma forma bem popular, assim, o arroz com feijão do nosso mapa está muito pautado em cima dos elementos, tá? Essa linguagem é maravilhosa se você começa a conversar com ela, né? Da forma que está operando na nossa vida e dentro de nós. Os planetas no mapa natal representam modos de atividade funcionais naquele todo lá que a gente vê organizado, né? Que é composto por diferentes e qualificadas energias. Beleza. E deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu queria, essa parte aqui eu voltei porque é importante, porque dentro do nosso curso eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com energias, ou seja, são pessoas reikianas, ou são pessoas que aplicam Jorei, passes magnéticos, fazem teta healing, são terapeutas prânicos, fazem leituras de aura, terapia da polaridade, enfim, muitos psicanalistas ou psicoterapeutas, né? Eu dei como exemplo aí essas técnicas também, por exemplo, dentro da psicoterapia tem a bioenergética, que é uma técnica que é utilizada bastante. Então, nós temos essa grande diversidade de trabalho e terapias que envolvem energia, e muitos astrólogos são formados nela, e trabalham com essa mobilização de energias. Constelações familiares, eu considero também que é
uma forma, né, de você canalizar ali mais a energia do elemento água, ou do elemento fogo, ou do elemento ar, ou do elemento terra, tá? Então, todos aqueles que estão envolvidos com as artes curativas, psicológicas ou físicas, precisam dessa linguagem, de uma linguagem a fim de poder fazer uma diferenciação entre as várias energias que operam no organismo humano, né? E aí eu trouxe até a foto aqui do Arroyo e do Rudyard, dois grandes astrólogos, tá? Tem vários livros deles publicados, do Rudyard acho que tem mais, né? Mas tem muitos livros, o Arroyo tem um livro que chama Astrologia, Psicologia, os Quatro Elementos, que eu recomendo no curso, né? Então, segundo o Arroyo, a astrologia pode nos dar essa linguagem. De fato, a astrologia poderá ser, para as artes curativas, aquilo que a tabela periódica é para a química, o alicerce de uma nova ciência de cura. Então, quando a gente está também nesse momento, por exemplo, aplicando um reiki ou aplicando algum tipo de terapia, a gente pode perguntar isso para a gente. Se você souber o mapa da pessoa, fica mais fácil, mas muitas vezes ali você está lidando com grandes quantidades de uma pessoa que está ali com o elemento ar em sofrimento, ou com o elemento água, ou com o elemento terra, enfim, ou com o elemento fogo, e aí você está fazendo, de alguma forma, essa cura, tá? Então, a razão pela qual o mapa natal é traçado, quando a gente traça o mapa, a gente traça quando? Quando a criança faz a primeira inspiração, ela nasceu, e aí é anotado lá, né, a horinha dela, né? Por quê? No momento exato da primeira respiração, é que somente nesse momento o organismo humano, né, a criança ali recém-nascida, começa a trocar energia com o universo de uma maneira imediata, sem ser influenciado pelas energias da mãe. Então, a hora que ela, individualmente ali, ela faz a primeira respiração. Então, no momento da primeira respiração, a criança inicia o seu próprio ritmo de vida, estabelecendo o alinhamento. Então, quando ela inspira e faz a primeira respiração, ela imprime toda aquela configuração celeste, né, que está ali, cósmica, nela. E aí começa o alinhamento com essas energias, tá? Então, tudo isso para falar que tudo é energia e em todo momento a troca de energias. E a astrologia indica, através do mapa natal, que energias específicas e certos padrões de energia do momento do nascimento continuam a trabalhar dentro e através de nós durante o curso da vida. E aí, se é possível dizer em astrologia que alguma coisa é destinada ou pré-determinada, né, esse alinhamento inicial ocorre através desse primeiro alinhamento inicial com as energias do cosmos no momento do seu nascimento. Acontece que nós, astrólogos, qual o nosso papel enquanto astrólogos? Vocês que estão começando o curso, vocês já que estão atendendo, enfim, que estão pesquisando, mergulhando nesse mundo, né? Justamente esse alinhamento, quem vai falar, né? Vai conduzir o indivíduo ou aquela pessoa que está ali à sua procura, é o astrólogo. Ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, vocês vão dizer, como é que essa energia vai tender, né? Como é que ela vai ser conduzida ali para a pessoa. E aí, claro, isso vai depender de um ponto de vista do astrólogo, da experiência dele, de como ele se desenvolveu, tem uma questão do que você sabe intelectualmente e tem o tempo de experiência e tem a questão também da sensibilidade, tem uma união de todos esses fatores e por isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento dos elementos, porque através desse contato com os elementos e conscientemente nós estarmos em contato com os elementos no dia a dia, faz com que a gente fique mais sensível a isso, mais, eu diria assim, com maior até capacidade mesmo de
conduzir ali a consulta, tá? Então, a gente vai pensar agora, né? Vamos sentir os campos de experiência através da leitura e interpretação dos elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Né? Os 4 elementos da astrologia são os blocos básicos para a construção de todas as estruturas materiais e orgânicas. Cada elemento representa um tipo básico de energia e consciência operando em cada um. Bom, assim como a física moderna demonstrou que energia é matéria, os 4 elementos se entrelaçam e combinam para formar toda a matéria. Se a gente pensar nisso, que em toda a matéria está entrelaçado os 4 elementos, e aí tem as infinitas divisões disso, né? Quando a centelha de vida deixa, né? Quando uma pessoa faz a passagem, os 4 elementos se dissociam e voltam ao seu estado primitivo. Então, eles vão se transformando, né? Eles não acabam, né? Eles vão se transformando conforme o curso da vida. Somente a vida, manifestando-se num todo organizado e vivo, é que mantém unidos os 4 elementos. Todos eles estão nas pessoas, embora cada uma esteja conscientemente mais alinhada com alguns tipos de energia do que outras. Se você pensar em você, qual o elemento que você está mais afinizado? Claro que nós temos todos, mas você se sente mais elemento água, mais elemento terra, mais elemento ar ou mais elemento fogo, né? Você se sente mais impetuosa, né? Cheia de iniciativa, cheia de energia, você se sente mais sensível, né? Mais receptiva. Os elementos receptivos são a terra e a água, né? A água no sentido de sentir, né? De às vezes contornar os obstáculos, a terra no sentido de receber, né? De nutrir, ou você está mais no elemento ativo, né? Que seria o fogo e o ar, né? Trocando experiências. Podemos dizer que o ar, né, no sentido assim, ele perambula mesmo, ele é muito mutável e tudo isso. Então, é importante você sentir como é que você está. Está na plena harmonia dos 4 elementos, está manifestando um elemento a mais. Isso é sempre bom a gente também se perguntar, se conhecer, né? A gente também vai experienciando mudanças, porque nós estamos alinhados com o cosmos, e o tempo todo os movimentos dos planetas também mudam. Muitas vezes tem épocas, por exemplo, que nós experimentamos que tem 7 planetas em elemento terra. Às vezes tem 7 planetas, 6 planetas em elemento água. Então, tudo isso também a gente recebe, troca com o universo e reverbera em nós, tá? Então, cada um dos 4 elementos se manifesta em 3 modalidades vibratórias que eu falei lá atrás, que a gente pode chamar de qualidades, cardial, fixo e mutável. Quando combinamos os 4 elementos com as 3 modalidades, temos 12 padrões primários de energia, que são chamados de signos zodiacais. E agora, a gente está nesse momento aqui, você sabe se o seu Sol é fogo mutável, fogo cardial, fogo fixo, ou se tem uma água mutável, se tem uma terra cardial, ou um ar fixo, como é que você está? Isso para você é fácil? Você consegue identificar, por exemplo, o seu Sol, seu ascendente, sua Lua, nessa questão de elementos e qualidades? É bom, sabe, fazer, anotar, gente, porque é uma conversa e é um tema que vamos levar para a vida toda, tá? E aí lembrar, né, que as qualidades, cardial, fixo e mutável, elas estão associadas às estações do ano, né? Então, agora, né, na verdade, amanhã, nós vamos fazer o equinócio de primavera no hemisfério sul e de outono no hemisfério norte. E toda vez que inicia uma estação, entra um signo cardial. Cardial é de iniciativa, de romper, né, um padrão e entrar num outro
num outro campo. Então, a gente vai ter um signo ar, Libra, com a qualidade cardial, um ar que vai para o futuro, que pensa, que planeja a troca, é sempre para o futuro, tá? Depois a gente entra numa qualidade fixa, o próximo mês, que é Escorpião, que é o signo, o mês do meio de toda uma estação. Cada estação tem 3 meses, então Escorpião é uma água fixa. Depois a gente precisa mudar, já se preparar para as mudanças, né? Desapegar da estação, né? No terceiro mês da estação, já começar a desapegar na estação para preparar a próxima estação. Aí a gente entra num signo mutável. Então, se você é de um signo mutável, você sabe que você nasceu provavelmente, né, ali nos últimos 30 dias da estação, tá? Certamente nos últimos 30 dias da estação. Se você é de um signo cardinal, você nasceu no início de uma das estações, né? Do verão, da primavera, do outono, do inverno. E se você nasceu num signo fixo, você é aquele que mantém, é o meio das estações, é o que estabiliza, o que mantém, que está relacionado aos signos de Touro, que é terra fixo, Aquário, que é ar fixo, Escorpião, que é água fixo, e Leão, que é fogo fixo. Então, toda vez que a gente está falando de os signos fixos, nós vamos ter 4 elementos deles, os 4 elementos, cardial, os 4 elementos, e mutável, os 4 elementos, tá? E nessas combinações todas, nós temos os 12 signos zodiacais. E aí, nós podemos nos referir aos signos zodiacais como campos de energia. Nós temos lá o zodíaco, os 12 signos, são campos de manifestações de energia. São padrões arquetípicos, princípios formativos universais, né? Todos eles são nomes para uma mesma realidade. Os princípios formativos universais são as realidades vivas que a astrologia simboliza e são idênticos aos arquétipos de Jung. Creio que aqui, deixa eu ver se tem alguma. Estou vendo aqui só se vocês têm alguma, estão perguntando alguma coisa, que eu vi que tinha vários. Beleza. Então, aí nós vamos, o Jung, ele estudava astrologia, estudava I Ching, né? Enfim, tinha conhecimento de várias tradições do Oriente e tudo isso. Então, aquilo que Jung diz a respeito do arquétipo também pode ser aplicado à natureza fundamental dos padrões zodiacais de energia. Parece-me provável que a natureza real do arquétipo, segundo Jung, né, não possa se tornar consciente, é transcendente, tá? Então, se de fato a natureza dos padrões de energia representadas pelos signos zodiacais é transcendente e não pode ser conhecida, para dar uma ideia dos tipos de padrões energéticos que mencionamos aqui, podemos olhar as nossas mãos, tá? Esse é o exercício que o Arroyo propõe, tá? As mesmas energias que constroem as configurações sem igual, vistas na palma das mãos, olha para suas mãos, nas pontas dos dedos, continuam a vitalizar e sustentar não só o seu corpo, né, o seu soma, mas também a sua psique. E alguém poderia perguntar, e o que é a psique ou a psique? Ela não pode ser vista, entretanto, ela existe. Dia após dia, experimentamos o impacto das forças psíquicas. A psique é tão real quanto qualquer objeto material, mesmo que nós não possamos vê-la, tocá-la, cheirá-la ou prová-la. Só podemos aceitar a realidade das forças psíquicas, né? Se nós podemos aceitar, certamente podemos aceitar a realidade dos construtores invisíveis de toda a vida material psíquica. Esses construtores invisíveis são os padrões fundamentais de energia ou os princípios formativos do universo. O Jung os chama de arquétipos porque tem estados ativos no trabalho de modelar toda a vida que há no planeta desde o início dos tempos. Os astrólogos os chamam de signos zodiacais e estão principalmente preocupados com eles em relação à maneira como se manifesta nos seres humanos como tipo de personalidade.
todas as palavras-chave, qualidades e listas intermináveis de características que vocês estão cansados, né, habituados de ler nas redes sociais, manuais, livros sobre astrologia, provém dessas raízes essenciais, os 12 padrões primários de energia, comumente chamados de signos do zodíaco ou signos zodiacais, tá? Então, a compreensão daquilo que é significado por esses padrões primários de energia é necessária para uma abordagem profunda de qualquer tipo de astrologia. Uma forma de compreender esses vários padrões de energia representados pelos signos zodiacais consiste em analisá-los em suas 3 modalidades ou qualidades: cardial, fixo e mutável. A gente vai falar dos 3 elementos, dos 3 signos, dos 3 signos do elemento fogo. A gente tem lá um ariano, um leonino e uma sagitariana, 3 signos do elemento fogo. 3 modos diferentes de manifestação, 3 qualidades diferentes do elemento fogo, né? O Áries é um fogo iniciador, é o fogo de impulso, de ímpeto, de mesmo vigor físico, mas ele ele não permanece, ele é cardial, né? Aí a gente tem o fogo fixo, entronizado, né? O leão é o centralizador, ele é um fogo que se manifesta de uma forma com carisma, ele é um centralizador, ele geralmente em torno do leão ele é um sol, ele é regido pelo sol, muitos constelam em torno dele. E aí a gente vai para um fogo sagitariano, né? Um fogo que tem a qualidade mutável, ele é o último mês da estação, ele está ali pronto para novas aventuras, né? Para o novo que vier, é um fogo futuro, ele vai para o futuro, e aí está lidando a seta dele. Então, isso a gente tem muito que ter em mente, né? Os signos cardeais representam a força centrífuga irradiante, estão relacionados com o princípio da ação numa direção definida. Vocês podem confundir o que é centrífuga, o que é centrípeta, né? É normal que a gente confunda. Mas vou dar aquele exemplo clássico do carro, né? Se a gente está dirigindo um carro, e esse carro, a gente está fazendo curva com uma curvona lá com o carro, a força centrífuga, dentro do centrífuga tem fuga, né? Ela vai fazer com que a gente fuja, com que a gente saia ali do nosso banco, né? Do nosso cinto de segurança e vá para fora. Se a gente, essa é a força centrífuga, ele vai fazer com que a gente acompanhe essa energia. A força centrífuga, ela vai fazer com que centrípeta vai fazer com que a gente volte para o centro, que a gente fique ali no banco e permaneça aquele conjunto faz com que a gente permaneça. Então a força centrífuga é para fora e a força centrípeta vem para o centro, tá? Então, os signos cardeais, eles vão para fora como a força centrífuga irradiante, estão relacionados com o princípio da ação numa direção definida. Os signos cardeais são positivos, Yang, energia Yang, Áries e Libra, estão relacionados com a ação no presente, baseada em considerações futuras, né? Os signos cardeais negativos, Câncer e Capricórnio, estão mais ligados com o passado. Por exemplo, a questão de Câncer com os ancestrais, com os familiares, né? Enfim, com memórias, né? Câncer está sempre em memórias, né? E muitas relacionadas ao passado. Você perguntar para um canceriano, você está na mesma família que ele, mas o que aconteceu lá no Natal do ano tal, ele vai trazer aquela memória, porque ele também é elemento água e aquela memória está dentro dele, né? E se você falar no caso do Câncer, né? E o Capricórnio tem essa questão também de estar ligada a instituições, né? Tradição, história. Então, são signos cardeais, né? Negativos também Por que negativos? Os signos também podem ser positivos ou negativos. Positivos são signos de ar e fogo, e negativos são signos de terra e água. Essa positividade ou negatividade tem muito a ver com o quanto são expansivos os positivos e o quanto são reservados e mais concentrados
os negativos, que são os receptivos, tá? Quando vocês veem lá no Vega Plus, vocês vão perceber que naquela tabelinha de elementos tem fogo, terra, ar e água, aí tem cardial, fixo e mutável, e no finalzinho tem ativo e receptivo. Ativo é a soma dos signos de ar e fogo, e receptivo é a soma dos signos de terra e água. Terra e água considerados negativos e receptivos, e ar e fogo considerados positivos e ativos. Tá? Então, os signos fixos, deixa eu ver se eu não tem nada. Leia aqui, né? Bom, os signos fixos, touro, leão, escorpião e aquário, representam a energia centrípeta, essa que volta para o centro, a energia que é irradiada para dentro na direção de um centro. Então, se vocês olharem, por exemplo, a gente pode achar os signos de ar, eles são mais desligados, eles são mais idealistas, e realmente vivem no campo das ideias, realmente. Mas se você pegar um aquário, que é um signo de ar fixo, ele vai ser muito mais determinado, por exemplo, que um signo de ar mutável como Gêmeos. Claro que a gente tem que ver o mapa astral inteiro, né, gente? Mas eu estou dizendo assim, de uma forma resumida, tá? Aquário, ele é ar, ou seja, ele está no campo das ideias, está no campo da razão, da racionalidade, dos estudos, do aprendizado, está na questão da questão de ter uma visão do futuro, mas ele é fixo, ele está ali dentro de uma ação determinado a alguma coisa, tanto que muitos aquarianos são reformadores, né? Trazem o futuro para o presente devido justamente a essa qualidade de fixo, e também porque Aquário é regido por Urano e corregido por Saturno, que traz estrutura, né? Dá essa densidade maior e esse comprometimento e essa ação determinada e concentrada que é do signo fixo, tá? Estou dando um exemplo de Aquário, porque Aquário seria o menos fixo por ser ar, né? Então, mas ele carrega essa qualidade justamente por ser ar e fixo, tá? Esses signos estão associados ao princípio da inércia, mas quando a energia é usada para atividades criativas ou para o desenvolvimento espiritual, eles também são conhecidos por ter os grandes poderes de concentração e perseverança. Touro, terra fixo, é o mais terra e o mais fixo de todos os signos, nesse sentido, né, porque ele tem a qualidade da terra, da manifestação do que ele deseja, e o fixo, ou seja, o taurino é aquele que ninguém consegue demover um taurino se ele resolver que ele tem um caminho a seguir. O leão é a expressão da qualidade da liderança, no sentido de conduzir as pessoas, também de uma criatividade que ele pode manifestar de uma forma contundente, né? Se ele quer fazer aquilo, também ninguém vai demovê-lo por ter um signo fixo. E os signos fixos têm aí um codinome que as pessoas chamam um pouco de teimosos. Mas por quê? Justamente eles têm essa missão, né, de manter as coisas, né? Ela é o meio da estação. Eles têm que cuidar, manter, né, preservar aquela energia. E bom, eles têm grandes poderes de concentração e perseverança. Das 3 quadruplicidades, os signos fixos são mais centralizados no aqui e agora, têm maior concentração e foco. Eles vivem para realizar aquilo que eles estão comprometidos a realizar. Tá? Aí a gente vai ver muitos signos fixos, né? Porque a gente chama de cruz fixa, tá? No seu mapa, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tenha ascendente em touro, ou touro, leão, escorpião, né? Ou aquário, daí ele fica com a cruz fixa. Se ele não tiver um mapa aí com signos interceptados, áreas interceptadas, quem ainda está começando vai aprender isso,
Então, ele fica, por exemplo, touro no ascendente, escorpião no descendente, que é a casa 7. No fundo do céu, casa 4, né? Se tem touro aqui, vai ter escorpião, né? Touro, escorpião, daí vai ter aquário e leão, leão na casa 4. Então, ele fica com a cruz fixa. A gente tem essa cruz, tá, no mapa. Quem tem o ascendente, por exemplo, em um signo cardial, por exemplo, Libra, e tem os 4 pontos principais do mapa, que é a 4, a 1, a 4, a 7 e a 10, esses 4 pontos em cardial, tem cruz cardial, e pode ter a cruz mutável. Conforme você tem essa cruz no mapa, vai dar um pouco de ênfase à sua personalidade. Uma pessoa que tem a cruz fixa, ela pode ser de um signo mutável, mas ela tem essa cruz fixa liderando, de uma certa forma, a vida dela, que justamente ela tem signos fixos na personalidade, no eu, que é o ascendente, né? A forma que você interage com o mundo, no lar, na base, nas raízes, na relação com as pessoas, com os outros, cônjuges e associados e público, e na carreira. Então, a pessoa do signo fixo, ela é mais centralizada, ela é mais focada, né? A pessoa dos eixos mutáveis, por exemplo, uma pessoa ascendente Sagitário, descendente em Gêmeos, né? Aí tem Sagitário, Peixe, Gêmeos, Virgem, a tendência é que haja mais mutabilidade na vida dela, inclusive de moradia e tudo mais, tá? E por aí vai. Então, cardial, fixo e mutável. A pessoa que é cardial, toda cardial, ela sempre está indo para uma aproximação diferente da mutabilidade. A mutabilidade, às vezes, faz você não ter aquela questão da fixação muito nas coisas, né? E, de repente, se você tem um eixo, por exemplo, 4, 10, ou 4, 10, ou 10, 4, Gêmeos, Sagitário, Sagitário, Gêmeos, a tendência a muitas mudanças na sua vida de casa, talvez até de país, é bem grande, tá? Então, isso também tem que ser visto no mapa. Então, vamos continuar aqui dos signos fixos, né? Tem essa questão, né, desse desenvolvimento espiritual das pessoas dos signos fixos, muitas vezes, especialmente quem tem muitos pontos na casa 8, ou a questão do Sol em Escorpião, muitas vezes também mesmo Aquário, né? Principalmente Escorpião, Aquário, vamos colocar. Pode ser Touro e Leão também, mas especialmente Aquário e Escorpião tem muito a Leão também, tem muito essa questão de desenvolvimento espiritual que provém da grande concentração de energia que há neles, uma energia que vibra constantemente dentro dessas pessoas, né? E até certo ponto essas pessoas conseguem controlar essa energia, não é sempre, tá? Portanto, as pessoas com o Sol, a Lua, o ascendente no signo fixo, ou com muitos posicionamentos de casa 8, né? Sentem intuitivamente a profundidade e o poder do espírito doador que há dentro delas, né? E esse signo é a grande... um dia a gente pode até falar disso, mas, por exemplo, tem a questão, a cruz de Jesus, né? Tem uma questão com a qualidade fixa, tá? A crucificação. Então, é uma questão de grandes iniciações da alma que a pessoa já vem vivendo, pois essa energia concentrada também traz a essas pessoas o potencial para uma grande capacidade psíquica. Os signos fixos têm grande capacidade psíquica e as casas fixas também, especialmente a 8. Bom, e as casas de água, né? 4, 8 e 12. A 8, por ser água e ser fixa, tem muita energia psíquica, tá? As pessoas de casa 8 que me digam, né? E as pessoas de Escorpião. Então, os signos mutáveis estão relacionados com o princípio da harmonia, né? E podem ser concebidos como padrões espiralados de energia. Peixes e Virgem simbolizam espirais de energia dirigidas para baixo, por serem signos de terra e água, né? Então, eles, de alguma forma, estão mais ligados ao passado, Peixes com o karma do passado e Virgem com as crises passadas ocorridas no desenvolvimento da personalidade. Gêmeos e Sagitário, que é o eixo do peregrino, né? O eixo Virgem-Peixes é o eixo do serviço.
do serviço, o que você veio fazer, o que aconteceu nessa lua, né? O eixo Virgem Peixes. Separar o joio do trigo, qual o seu propósito, a que você vai se dedicar. O eixo Gêmeos Sagitário é o eixo da educação, o eixo do peregrino, o eixo da viagem, das locomoções, né, das trocas. Então, todo mundo, gente, tem esses eixos no mapa, tá? Então, dá uma olhada aí onde vocês têm o eixo Gêmeos Sagitário, onde vocês têm o Escorpio Touro, né, Escorpião Touro, onde vocês têm Peixes Virgem, por exemplo. Uma coisa importante é que no eixo de signos, o eixo é sempre da mesma qualidade. Então, por exemplo, Peixes e Virgem são elementos que se complementam, água e terra, mas eles são da mesma qualidade. Então, você não precisa ficar raciocinando muito. Ah, vamos falar então, sei lá, a gente está aí num papo de Câncer Capricórnio, vamos colocar assim, né? Você sabe que quando está num eixo de signos, Câncer e Capricórnio, um é considerado realmente a água, né? Ali, a Câncer, família, raízes, e o outro é carreira, destino, o caprino que sobe, né? Eles são elementos complementares, né? Água e terra, e são da mesma qualidade, os dois são cardeais. A mesma coisa acontece com touro e escorpião, a mesma coisa acontece com leão, aquário, signo fixo, touro, escorpião, signo fixo, signos, qualidades fixas, né? Gêmeos, sagitário, qualidades mutáveis, peixes, virgem, mutável, Áries, Libra, cardeal. Nós temos 12 signos e 6 pares de signos, né? Então, é bom a gente sempre raciocinar assim. Gêmeos e Sagitário, então, simbolizam essas espirais dirigidas para cima, eles são orientados para o futuro. Já Sagitário já mostra aquela setinha que ele está mandando para o mundo, né? E dando origem às tendências buscadoras, né? Dos sagitarianos. Por exemplo, sagitariano sempre buscando, tem um sentido profético no sagitariano também, né? E Gêmeos sempre estudando, trocando, especulando, né? Que não acaba nunca. Então, são esse eixo, né? O elemento de qualquer signo em particular mostra o tipo específico de consciência e o método de percepção mais imediata com os quais o indivíduo está sintonizado. Então, quem é água, geralmente está mais sintonizado com a água. Quem é terra, mais com a terra. Mas isso, devido a todo aquele somatório do mapa, que toda aquela complexidade, muitas vezes, eu já disse para vocês nas aulas aí, que muitas vezes eu pego uma pessoa para atender que ela tem 10 planetas em água, sei lá, 8 planetas em água, vamos colocar assim, todos em casa de terra, né? Então, ela vai ter toda aquela emocionalidade, toda aquela percepção, toda aquela sensibilidade voltada para uma natureza muito prática que é da casa de terra, tá? Isso é muito bacana a gente ver. Às vezes você olha para a pessoa toda pisciana, com um monte de coisas na casa 2 ou na casa 6, por exemplo, ou uma pessoa toda capricorniana, com tudo na 12. Então, já vai mudar tudo. A casa 12 é uma casa extremamente sensível, de água, né? Então, é isso que a gente tem que notar no mapa, tá? E aí, os signos de ar estão relacionados com a sensação, a percepção e a expressão da mente. Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, né? Eles são inteligentes, eles são racionais. Isso na eles têm. Sobre aí o Tá vendo? Estou falando com vocês, a Siri me encontrou aqui, está me respondendo. É um contato de signos, é o signo de ar aqui, né? A gente estava falando signo de ar, ela entrou em contato, beleza. Então, o signo de ar comunica, racionaliza, pensa, cria maneiras diferentes, né? Para problemas antigos, às vezes, né? Então, ele tem um pensamento meio que geométrico, espacial, racional, e também, claro, a interação e trocas. Vamos pensar assim no signo de ar Libra, né? Troca, interação, cabeça racional no sentido de justiça, imparcialidade, né? Gêmeos mais nas trocas, na capacidade de absorver e transmitir conhecimentos, Aquário trazendo aí o futuro para o presente, né? E os signos do fogo expressam o irradiante e energizante princípio da vida. Gente,
chega alguém de fogo no seu ambiente, a pessoa geralmente chega com entusiasmo, chega sorrindo, chega cumprimentando, chega trazendo, distribuindo aquela energia do elemento fogo, né? O ar chega facilitando as energias, geralmente, a água chega, assim, trazendo um toque de acolhimento, né? De sentido, de que eu te entendo, você me entende, é aquela coisa da empatia, né? A Terra já chega, né, tentando já colocar uma ordem, no sentido assim, colocando as coisas no lugar, trazendo um pouco assim mais estabilidade para o ambiente. Então, isso é bem bacana vocês perceber. Vamos supor que você deu uma festa na sua casa, ou um jantar, né? E aí, você que está estudando astrologia, vai ver o signo das pessoas e os elementos que estão ali entrando, como que aqueles elementos vão entrar em contato com o ambiente, trocar, né, a troca com as pessoas. Isso é muito bacana observar, tá? E faz todo sentido. Então, os signos de fogo é isso, né? Ele pode manifestar essa energia como entusiasmo, como alegria, carisma, amor, ou às vezes o fogo, o excesso de fogo pode trazer um certo orgulho, às vezes uma certa arrogância, né? Principalmente assim, se tem muito elemento fogo numa casa de elemento fixo, de energia fixa, não precisa ser a mesma casa, por exemplo. Vamos pegar aí uma casa 5, né? Daí fica muito forte essa energia, né? Mas nem sempre, isso já é um desequilíbrio, né? E a classificação dos elementos, né? Os elementos, a gente já está falando aqui faz horas, né? Tem o fogo, tem o ar, considerados ativos e expansivos, e a água e a terra, considerados passivos, receptivos e conservadores. Nós temos aí também aquela natureza, a divisão básica chinesa, que é o Yin, que é correspondente à água e à terra para nós, para o nosso mapa, e o Yang, que é fogo e ar. Nós temos também também uma concepção grega das expressões da energia, que tem o fogo e o ar, que são ativas e conscientes e formam a vida, e a água e a terra, que representam forças que se manifestam de maneira mais inconsciente e instintiva. Desculpa. Os elementos fogo e ar são relacionados com atividade e leveza. O fogo e o ar têm mais uma relação com o que está em cima, tá? Com o espaço. E a terra e a água com gravidade e inércia, e tem mais a influência da gravidade para baixo. A água e a terra tem mais a questão de concentrar e acumular. Num nível mais inferior, claro, né, o rio, e, né, o mar, enfim, a terra está num nível mais inferior e o ar tem a tendência a subir. Os signos da água representam praticamente um bálsamo, né? Sensibilidade, empatia, emoções e reação aos sentimentos. E os signos da terra revelam uma afinidade com o mundo das formas, né? Prática, concretização, utilizar o mundo material, né? Dar forma às coisas, tanto que a terra está muito associada também à beleza, né? A beleza das formas. Então, uma pessoa que, tanto na pessoa quanto no que ela fizer para expressar. Então, uma pessoa que tem muita habilidade prática, ela tenta, né, fazer as coisas de uma forma bela, né, expressar aquilo de uma forma bela. Tanto que a Vênus, né, que é de natureza da estética, tal, ela rege touro e rege Libra, né? E nesses dois signos existe uma grande beleza. Mas o signo de touro tem muito a ver com a beleza mais física, mais corpórea. E no signo de Libra, não é que não tenha beleza, tem muita beleza, mas também tem a beleza da forma de se comunicar, a graça, a leveza, a diplomacia e tudo isso. Ok? E aí os signos de fogo têm a ver com decisão, autoconfiança, entusiasmo. Parece que os signos de fogo têm um vigor sem fim, né, gente? E também aquela coisa assim, fala direto, tem aquela franqueza, né? A franqueza maior dos três é em Sagitário, no sentido de não falou, nem percebeu. A franqueza, às vezes, chega às vezes até a ser um pouco
rude, mas sem perceber, o sagitariano não percebe, ele fala, né? E nos outros, em Leão e Áries, existe também essa mesma direção e franqueza, sinceridade, mas às vezes um pouco mais trabalhado, né? Principalmente em Leão, um pouco mais trabalhado. Então, eles precisam de liberdade, né? E eles também têm essa questão de insistirem em seu ponto de vista, tem uma força muito grande naquilo que eles estão acreditando, confiando, tá? Os signos de fogo também conduz, né, a sua vontade de forma, tanto que eles são condutores, né? Se vocês entrarem num lugar, tiver um ariano, um sagitariano, um leonino, geralmente eles estão conduzindo outras pessoas, porque as outras pessoas gostam daquela energia. É bom ser conduzido por uma pessoa de bastante elemento fogo, né? Naturalmente essas pessoas exalam confiança. E se você, por acaso, aí está me ouvindo e é uma pessoa do elemento água, de ar ou da terra que é super líder, vamos olhar o seu mapa, com certeza tem ali uma grande liderança de casa 5, de elementos fogo dentro do seu mapa, um Marte destacado, angular, tá? A liderança tem a ver com o elemento fogo, tá? E com os signos de fogo e com as casas de fogo. Então, quais são as casas de fogo? A 1, a 5, né? 1 é Áries, 5 é Leão, daí nós temos ali 9, que é Sagitário. Então, essas casas são de expressão da liderança, especialmente a 1 e a 5, tá? Nós podemos ver onde que está Marte, né? E quantos signos de fogo você tem em casas de fogo, tá? Os signos de fogo também são impacientes, né? As pessoas são muito gentis ou sensíveis, aquela coisa do trato do dia a dia, o fogo pode, às vezes, extrapolar, né? No sentido de não perceber, já falou, já foi. E aí, quando a gente estuda astrologia, e quando a gente conhece o mapa das pessoas que estão por perto de nós, os familiares, fica mais fácil entender, fica mais fácil exercer a compreensão, a tolerância e entendimento mesmo, né? Não tem como uma sagitariana com 5 planetas sagitários vai agir como um pisciano, que é muito mais acolhedor ou acolhedora, e como um leonino ou ariano agir como uma canceriana, que é super, né? Então, do acolhimento, então a gente começa a entender como é o movimento dessas energias nas pessoas e falar, ai, graças a Deus, astrologia, estudo astrologia, isso, né, tá fazendo, na hora dos filhos, nossa, faz toda a diferença você saber a posição da lunar, né, de como você lidar com cada um e tudo isso. Então, é isso. Aqui, então, os signos de fogo são impacientes, os signos assim, eles, com a relação à água, né? A água tem essa questão de apagar o fogo, né? E a terra tem a questão de sufocar o fogo. Então, quando tem muita coisa, questão emocional, o fogo não aguenta. Por exemplo, você está com uma pessoa muito fogo, alguém começa a chorar muito, a pessoa não sabe o que fazer muitas vezes, não sabe como lidar com aquilo, né? Então, muitas vezes também isso pode acontecer com o ar é tão racional que não consegue lidar, tá? Então, geralmente o ar e o fogo se dão melhor, os signos de ar e fogo, e os de água e terra se dão melhor. Não, isso não pode ser uma norma, porque o mapa é muito complexo e tem todos os signos ali. Então, a gente tem que fazer um estudo, tá? A água e a terra se complementam, o ar e o fogo se complementam também, né? Então, geralmente é compatível com o ar. O pessoal do elemento ar, né, a trupe do elemento ar, o ar é a energia vital que tem sido relacionada com a respiração, né, e com tudo aquilo que os yogis chamam de prana, que eu não sei se tem algum terapeuta prânico aqui, a gente estuda muito sobre essa questão do ar, do prana, na terapia prânica também, em várias terapias aí energéticas, né. O ar é das ideias são arquetípicas, né? Elas também, o ar, assim, está sempre produzindo algum pensamento, produzindo algo,
novo, né? Ele vive no campo das ideias, o ar se relaciona e troca e comunica muito bem, mas ele não permanece. O ar não é de criar vínculos, os vínculos são mais da água e da terra, tá? Os signos de fogo estão preocupados em desejar alguma coisa que passe a existir. Os signos de ar focalizam suas energias em ideias específicas que ainda não se materializaram. Tá? Os signos de ar são capazes de ter um ponto de vista imparcial. Por exemplo, vou dar Libra como exemplo. Libra é perfeita imparcialidade, né? No sentido de não tomar partido de ninguém, a não ser que tenha um ascendente em água, uma lua no signo de água, tá? Geralmente, a Libra tem o respeito, por isso é o signo da justiça, né? Essa coisa assim, a razão para decidir, por isso que demora tanto para decidir, Libra, por justamente ter essa razão, tá? Os de ar têm esse desapaixonamento, né? Então, eles se dão bem e transitam. Você vê muita gente de ar em recursos humanos, em várias profissões, inclusive muitas exatas, mas também nos recursos humanos, por essa qualidade de relacionar com as pessoas, em empresas, por exemplo, né, assim, sem criar tantos vínculos. Relaciona, resolve o problema, mas não fica muito vinculado, né? Não é o caso. A água já vai ter total empatia com a emoção do outro e se vincula e tenta ajudar de todas as maneiras. O ar tenta ajudar de uma maneira mais racional, né? Então, o ar são os mais sociáveis, né? E adoram conhecer os de ar, geralmente. Dentro dos de ar, o aquário, ele é sociável, ele vai e ajuda as pessoas, mas ele não se conecta, é o que menos conecta emocionalmente. Então, ele muitas vezes é considerado mais reservado dos de ar, e os aquarianos são mais reservados e são mais... eles não se revelam tanto, né? Eles se envolvem para ajudar as questões das pessoas, mas eles não se revelam nada emocionalmente, tá? As pessoas que têm o elemento água superativado, né? São aquelas pessoas assim que geralmente as pessoas de muita água, eu vejo assim que elas têm sempre sentem que tem um chamado, elas se vinculam, elas se doam, elas fazem renúncias, né? Os de água, né, estão sempre em contato com seus próprios, tem um mundo interior muito rico, né? Então, estão sempre em contato com esse mundo interior, o reino das emoções, né? São profundos, né? Estão também se inspiram bastante. Então, a gente vai ver muitas pessoas de água na música, na arte também, tá? O que mais que eu posso falar? O importante para a água é sempre estar sintonizado com suas emoções e ficar consciente dessas emoções, né? Para não ser, de alguma forma, também prejudicado por esse mundo, essa vastidão de emoções, e não saber lidar com elas, tá? A água é o que tem mais consciência, não é mais consciência, a água entra nos ambientes e toma a forma dos ambientes, sente tudo. Então, traz para si muita coisa que às vezes não é seu, tá? Pela sensibilidade, né? O que mais que eu posso falar aqui da água? A água não gosta muito das pessoas turbulentas, né? Eu não diria de personalidades só fortes, mas pessoas assim, turbulentas, invasivas, né? A água fica muito sensibilizada com pessoas que invadem, que querem, né, romper ali aquela barreira, não é romper a barreira, invadir o mundo da água, né? Eles são mais discretos e reservados e precisam dessa sensação de proteção e segurança. Então, a gente pega peixes, a gente pega câncer, né? Precisa do seu cantinho, precisa se sentir protegido, não tem essa troca tão fácil, primeiro precisa sentir onde está o terreno, são empáticos, mas eles primeiro precisam
para eles trocar, eles primeiro precisam sentir o terreno. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Um belo exemplo do poder do elemento água, né? Por um erudito chinês do século XI, né? Que entre todos os elementos, o sábio tomaria a água como seu preceptor. A água é submissa, mas conquista tudo. A água extingue o fogo, ou vendo que pode ser derrotada, escapa como vapor e toma nova forma. A água carrega a terra macia, ou quando desafiada pelas rochas, procura um caminho em torno, satura a atmosfera de modo que o vento cesse, né? A água cede passagem para os obstáculos como uma humildade enganadora, pois nenhum poder vai impedi-la de seguir o seu caminho traçado rumo ao mar. A água conquista submetendo-se, nunca ataca, mas sempre ganha a última batalha. Então, para os de água, né, que são muito sensíveis, que às vezes se sentem muito vulneráveis, eu acho que ler, né, esses dizeres, esse poema aí tão bonito, né, vale a pena. Uma afinação, e quem não, você pode não ser água, mas ter um filho, uma filha da água, né, ter um sobrinho, um afilhado, um marido, uma esposa, uma afinação com o elemento terra, um alinhamento, indica que o indivíduo está em contato com os sentidos físicos, com a realidade do aqui e do agora. É tão bom ter uma pessoa de terra perto da gente, né? É tão bom, porque as coisas andam, né? Dá uma organizada no lugar, só a presença de uma pessoa de terra estabiliza, ajuda a organizar, ajuda a fazer com que, e de pessoas que têm muitos planetas em casas de terra também, né? Então, o de terra é sintonizado com o mundo da forma, a forma prática de encarar a vida, eles não estão querendo blá, 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 a terra, ela quer algo que ela possa realizar, fazer, ou que ela possa utilizar, né? Em terra nós temos aí touro, temos touro, capricórnio, né? E temos virgem, e a gente não precisa ficar falando para a terra o que ela tem que fazer, ela faz, né? E todas essas qualidades vêm para o elemento terra naturalmente, né? Eles são práticos no raciocínio, eles não ficam elucubrando, né? Eles são muito comprometidos com aquilo que eles estão fazendo, né? São conhecidos como passivos e receptivos, como a água, mas a terra tem resistência, né? Tem a constância, persistência, e elas cuidam, elas são cuidadoras, como a água, a terra também é cuidadora. Bom, eles não são realmente agressivos, né? Mas é muito importante para a terra defender ali o seu negócio, a sua família, ele se coloca em posição de defender os seus valores também, tá? São muito eficientes, é muito bom ter alguém, como eu falei, por perto de elemento terra, é bom ter de todos os elementos, né, lógico, mas assim, a terra traz essa questão da estabilidade, da constância, do comprometimento, da organização. A terra sempre é cautelosa, é premeditada, né? Ela é mais comprometida e é mais convencional. Eu acho que tem eu não sei se vocês já viram no nosso curso um arquivo que se chama Entrevistas com os Signos, né? Com os elementos. É de uma psicoterapeuta que recebe, né? Ela faz uma configuração, né? De 4 textos, ela faz 4 textos recebendo os elementos num divã, numa psicoterapia. E aí ela vai falando a forma como elemento, quando chega o elemento água, o que acontece, quando chega o elemento terra, quando chega o elemento ar, quando chega o elemento fogo, né? Então, naturalmente, uma pessoa que é de fogo que entre já vai, naturalmente, dar a forma como vai ser, como aquela consulta vai prosseguir, né? Fogo tem essa questão de ter a personalidade que comanda, né? Traz a alegria do fogo, traz a irreverência do fogo e traz essa questão também do comandar, do conduzir ali a questão. A água já é a que menos fala, vai precisar ficar quieta num canto, não pode ter muita luz, ela vai querer se alinhar com o cobertor, a mantinha que tem, e vai ficar
pelo menos uns 10 minutos quieta até falar a primeira palavra, né? A terra já chega com... A terra tem muito a ver com elegância também, com as coisas, os valores, né? Então, ela já chega com fome, né? Já, não com fome, mas dizendo que ela tem horário para comer, então que ela tem que cumprir aquele horário, né? Então, a terapeuta oferece para ela, né, o café, o bolo, não sei, porque ela tem horário para comer, ela está com os melhores sapatos, ela está com uma roupa alinhada, né, e ela já chega falando do comprometimento dela com a irmã, né, ela vai ali não para falar sobre ela vai ali para falar sobre o comprometimento dela, que ela tem que cuidar da irmã e etc. Então, isso é muito uma postura de terra. E o ar já chega, não sei se chega antes ou chega atrasado, sai antes, já leu todos os livros que estão na estante dela, fala mais do que ela, né? Assim, ela praticamente, o ar entra, fala e sai, e acha a consulta maravilhosa, mas só o ar que falou. A terra, em contraparte com a água, toda quietinha, né? Toda encolhida, reservada. Então, é muito bacana a sensibilidade dessa astróloga e psicoterapeuta que criou esses textos. Os textos chamam Os Elementos Vão à Terapia. E aí ela discorre sobre cada elemento. Eu acho que a gente tem em PDF na plataforma. Se não tiver, a Michele e a Patrícia podem me dizer depois, por favor, que daí a gente providencia, porque vale a pena. Eu já pensei até de alunos, né, encenarem eu já encenei isso quando dava aula presencial, com as próprias alunas, fazendo, cada uma representando a água, a terra, o ar e o fogo, e foi muito bacana, sabe? A gente aprende bastante. Estou esquecendo aqui o nome. Ângela, a autora desses textos, é uma astróloga carioca, se não me engano. Não consegui mais contato com ela. Ângela Schnorr. Tá? Então, é isso, queridos. Muito obrigada pela presença de vocês. Super obrigada mesmo. Um beijo no coração de cada um. Seguimos juntos aí e até a nossa próxima aula. Sempre teremos essas aulas de conteúdo extra, tá? Boa noite, né? E um abraço. Até a nossa próxima aula. Gratidão.